Então vamos lá. Agora a gente vai tentar inserir texto numa nova tabela, tá? Vai ser uma tabela aí para registrar as informações sobre as pessoas, né? Que vão, entre aspas, aí logar no nosso sistema. E essa tabela ela vai ter muito texto, né? E texto nada mais é do que um array variável de caracteres, né? Então vou começar aqui com a include string, né? O cabeçalho string. E vamos lá para a estrutura S-pessoa, ok? Aí a primeira coisa você vai colocar um inteiro para ID, né? Esse inteiro aqui ele vai contar até 4 bilhões e pouco, então você não precisa usar, por exemplo, um inteiro de 64 bits, né? O de 32 bits já basta. E aí com cuidado de colocar aqui um unsigned, né? Porque ele é sem sinal, né? Se ele não tiver isso aqui, ele vai contar só até 2 bilhões, né? Que é a metade de 4 bilhões. Aí começa aqui com um array de caracteres nome, né? Eu vou colocar aqui 16 espaços, né, para o nome. E só lembrando que se esse nome tiver acento, geralmente o acento ele vai ocupar 2 bytes, tá? Então se for um nome com bastante letra aí acentuada, você tem que aumentar esse tamanho aqui, né? Depois sobrenome geralmente é maior, né? 32 bytes, é o dobro do nome. O e-mail também 32 bytes, porque a gente não sabe aí qual que é o tamanho do e-mail da pessoa, né? Se for um nome completo, por exemplo, fica grande. A senha eu coloquei 16 bytes porque eu estou esperando aqui uma hash MD5, né? Então você passa a senha lá por uma função de hash, ele vai retornar exatamente 16 bytes. E aí, ó, para poder criar data, a gente precisa criar uma estrutura de data. E o detalhe importante é que já existe uma estrutura de data nesse cabeçalho aqui, time.h. Só que como isso aqui é só um exemplo, eu vou usar a minha própria estrutura para ficar mais fácil de entender. Então, primeiro aqui você tem um char, que é um byte, né? Para o dia, esse char vai contar até 256, né? E ele não vai ter sinal, né? Porque é um dia, é número, então não precisa de sinal nele. Depois, a mesma coisa, um byte para o mês, o dia vai até o dia 31, né? O máximo, o máximo dele vai até 12, então o char já basta, porque ele vai contar só até 256. E por último, eu vou colocar o ano aqui, só que eu vou colocar como um inteiro short. Por que isso? Porque o short ele vai ter 2 bytes. Então ele vai contar até 65 mil, ok? De 0 a 65 mil. E todos eles sem sinal, ó, unsigned, porque esses valores eles não têm número negativo, né? E aí eu uso aqui essa estrutura sData ó, como meu tipo, né? E aí eu coloco aqui o nascimento, a data que esse registro foi criado e a data que ele foi modificado. Isso aqui é só para exemplificar, né? Não é obrigatório colocar criado e nem modificado. Depois a ocupação também é um texto, né? 32 bytes. Empresa também, 32 bytes. O endereço eu coloquei maior, 128, você pode colocar 256 se você quiser. E aí depois da estrutura pessoa eu vou criar uma outra estrutura, biografia, né? É só um exemplo, né? Porque o que acontece é o seguinte, todos os meus campos aqui da pessoa, eles são arrays de caracteres, só que eles estão com um tamanho fixo. E aí o que acontece? Se eu tiver um nome aqui, por exemplo, Alex tem 4 letras. E o nome tem 16, né? O campo nome tem 16 letras. O que vai acontecer? Dessas 16, somente 4 vão ser ocupadas. O resto, as 12 bytes lá que não vão ser ocupados, eles vão ficar em branco. E eles vão ser gravados em branco no teu HD. E vamos fazer uma conta rápida aqui. Essa estrutura pessoa não vai ter mais que 500 bytes. Aí beleza, 500 bytes, né? Vamos supor aí que metade disso aqui seja nulo. Então você tem 256 bytes nulo. Não faz muita diferença, né? Só 256 bytes por registro. Não é grande coisa. Agora imagina aí se eu tiver 1 milhão de pessoas no teu banco de dados, na tua tabela pessoa.
1 milhão de pessoas vezes 256 bytes vai dar 256 megas. Também não é muito expressivo, né? Só 256 megas, é muito comum aí você ver um filme, por exemplo, vai ter no mínimo aí 1 GB, 1,5 GB, né? Então não é grande coisa, né? Qualquer maquinazinha virtual vem com 5 GB e sei lá, 10 GB, não é uma coisa absurda. O problema é quando você vai carregar isso aqui na memória. Você vai carregar todos aqueles bytes lá que estão vazios e você vai ocupar sua memória à toa, né? Então, quando você vai alugar uma máquina virtualzinha pela internet, você vai ter ali, né, você pagando $5, você vai ter em média 512 megas de memória, né, ou 1 GB de memória. Aí você pensa, 256 megas, né, para 1 milhão de registros, né, 1 milhão de pessoas. 256 megas na tua memóriazinha de 1 GB já ocupa o espaço que o sistema operacional ocuparia, né, na tua memória. Então essa tabela pessoa aqui, ela está feita de um jeito que vai desperdiçar espaço, né? E eu vou mostrar a mesma coisa aqui nessa tabela, nessa estrutura, né? Tabela S biografia. Aí eu coloquei aqui o ID pessoa, né? Que seria esse ID aqui de cima, né? Toda vez que eu for gravar uma biografia eu vou usar esse ID aqui de cima. E aí eu teria a opção de, por exemplo, colocar o caractere texto, né? Que seria a biografia da pessoa. Coloquei 4K aqui, né? 4096 bytes, né? E aí beleza. O problema é que se essas pessoas usarem somente metade disso, talvez escrevam, por exemplo, só um parágrafo, e esse parágrafo tiver, sei lá, 256 bytes, você vai ter um desperdício absurdo. De novo, se eu tiver 1 milhão de pessoas aqui, eu vou ter, brincando, 4 GB. E se eu precisar carregar essa tabela inteira na memória, eu não vou conseguir, né? Porque você vai ter muito espaço em branco, muito espaço desperdiçado, né? E aquele espaço não serve para nada. Então, uma alternativa para isso, né, seria usar uma outra estrutura chamada de estrutura sequência. Por que eu chamei de sequência? Né? Poderia ter chamado aqui de string, mas por que eu usei a palavra sequência? Porque essa sequência aqui ela pode ser usada também para o campo, né, o tipo de campo chamado blob. Né? O que é um blob? É só uma sequência binária. Né? Então o texto ele nada mais é do que uma sequência binária, né? São números que representam letras. Então essa estrutura sequência eu posso usar tanto para texto, para string, quanto para um arquivo, por exemplo, uma imagem, né? Ou qualquer outra sequência binária que eu quiser. E aí, ó, de cara eu vou ter aqui, ó, uma variável inteira início e outra variável inteira chamada tamanho. O que isso aqui quer dizer? Esse início, né, como essa sequência ela vai ser salva em outro arquivo, né? Então esse início aqui é o offset do início do arquivo. Então você tem um arquivo lá começando no byte 0, e aí vamos supor que essa sequência ela está, sei lá, no byte 5000. Aí esse início vai ter o valor de 5000. E o tamanho dela, sei lá, 200 bytes, 300 bytes, 4000 bytes, tanto faz. O que isso aqui vai me proporcionar? Ele vai me proporcionar eu usar essa função aqui, ó, abre bytes. Porque aqui eu peço o tamanho e eu peço o início. Ou seja, eu quero abrir a tabela, mas eu não preciso abrir ela inteira, né? Se eu tiver exatamente a posição dessa informação no meu arquivo, eu posso colocar aqui, ó, o início e posso colocar o tamanho que eu quero extrair, né? Eu quero carregar para a memória desse arquivo, né? E eu vou fazer isso justamente com a função lseek, né? Como eu já falei anteriormente, seek em inglês significa buscar, tá? Então essa lseek aqui, ó, eu vou pegar o início e depois vou dar um read com o tamanho em bytes, tá? Então essa estrutura, essa sequência, ela vai me permitir isso aí. Ela vai fazer com que eu salve o início dessa sequência de bytes no arquivo, né? E o tamanho dela, ok? E aí, ó, eu posso usar essa sequência aqui numa imagem, por exemplo, da pessoa, né? No mesmo arquivo, ok? E posso usar também lá na biografia, né, como texto. E aí, assim, qual que é o problema dessa sequência texto? O problema dela é que ela é difícil de atualizar.
Então imagina lá que você tem aqui esse array de caracteres, né, de 4.000 bytes. O que vai acontecer? Se eu salvar 200 bytes nela, eu ainda vou ter o espaço lá de 4.000 bytes para poder mexer. Então se eu precisar atualizar o texto e o texto vier, por exemplo, maior do que os 200 bytes anteriores, eu posso simplesmente sobrescrever aqueles bytes lá, os 200 bytes anteriores, né? E colocar os meus novos, por exemplo, 500 bytes nesse campo aqui, né? No meu arquivo, né? Então é difícil carregar isso aqui na memória, mas em compensação é fácil atualizar. Né? Ele vai desperdiçar espaço, mas é fácil atualizar. Agora essa sequência aqui, ó, ela não tem desperdício, porque eu vou colocar exatamente o número de bytes no meu arquivo. O problema dela é que ela é difícil de atualizar. Imagina lá o mesmo caso que eu já falei anteriormente. Você colocou 200 bytes, né, um texto lá de 200 letras, né, 200 caracteres. E aí o que acontece? Se você precisar atualizar isso aqui, né, e o seu texto novo vier com mais de 200 bytes, você vai ter que salvar isso aqui numa outra sequência, né, numa outra parte do arquivo. E aí esses 200 bytes anteriores, eles vão ficar lá. Ou você deixa aqueles 200 bytes anteriores lá, ou você zera esses bytes. E aí qual que é o problema disso? Vamos supor que você queira se livrar desses bytes nulos, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar todos os campos, né, todos os bytes que estiverem após esse campo aqui, tá? E colocar ele 200 bytes acima no arquivo. Ou seja, você vai ter que mover todos os bytes sequentes, né, 200 bytes para cima, né, para mais perto do início. E se você tiver, por exemplo, 1 milhão de pessoas, né, versus aí, sei lá, 200 bytes, você vai ter 200 MB para mover num arquivo, né? Então se você tiver aí 200 bytes, né, para 1 milhão de pessoas após o seu campo, né, que você salvou, você vai ter que mover cada campozinho, né, para mais perto do início, né? E isso, é claro, vai, né, para cada escrita que você for dar de um campo desse, você vai ter que mover todos esses bytes aí para o teu início de arquivo. É claro que você pode programar essa sequência, né? Você pode escrever no momento oportuno, né? Quando, por exemplo, a tua máquina virtual estiver sem fazer nada, aí você vai lá e otimiza a sua tabela, né, e atualiza todas as sequências texto. E uma coisa que tem que ficar importante aqui é o seguinte: essa tabela pessoa tem a sequência imagem, tabela biografia tem a sequência texto, só que essa informação texto e essa informação imagem, ela vai ser salva em outro arquivo, tá? Então você vai ter um arquivo pessoa, vai ter um arquivo, aliás, tabela pessoas, né? Um arquivo tabela biografia, e se você vai ter outro arquivo para poder salvar as imagens e outro arquivo para poder salvar a biografia, ok? O texto da biografia, ok? E aí vamos lá fazer de cara aqui o tamanho, né? Como essa estrutura pessoa ela é maior do que 256 bytes, provavelmente, né? Eu vou colocar aqui um short int, né? Um inteiro de 65.000 bytes, né? Aliás, 65.000 é o número máximo que ele pode contar. E o biografia, como é pequeno, eu posso colocar um char mesmo. Agora, se eu estivesse usando desse jeito aqui, ó, com um array de caracteres de 4.000 kbytes, aí eu seria obrigado a usar o short int também, ok? E aí vamos fazer aqui um salve, né? Vamos salvar esse primeiro campo aqui, né? E aí como é que eu faço? Estrutura pessoa 1 igual, e aí eu tenho que usar essas chaves aqui para poder colocar as minhas informações, né? O ID é 1, repare aqui que essa ID ela está errada, né? Porque toda vez que eu for abrir esse programa, ele vai salvar com a mesma ID. Então eu preciso, né, criar uma maneira de poder contar, né, de serializar essa ID aí. Eu tenho o primeiro nome, Alex, segundo nome, sobrenome Ferreira, tá? Vírgula, o e-mail, professor.fjalex@gmail.com. E aí aqui, ó, tá faltando um campo, que é a senha,
né? Eu ainda não tenho a senha porque eu ainda não vou mexer com essa função de hash aqui, né? Aí eu vou direto para as datas, né? Vou ter o nascimento, criado e modificado. Aí o que eu faço para poder pular um campo? Eu preciso nomear todos os outros campos que eu for colocar. Então aqui o próximo campo é nascimento, ó, eu coloco ponto nascimento, 19/9/87. Ponto criado, 19/8/2018. Ponto ocupação, professor. Aí aqui eu não sei se tem uma outra. Ocupação, empresa, endereço e depois a imagem, né? Então ocupação aqui, professor. A empresa, como eu não estou em nenhuma empresa, sou freelancer, né? E o meu endereço, ó, Avenida Paulista, Parará, endereço falso. E aí fecho a chave. E aí agora eu vou usar a mesma função que eu já tinha criado anteriormente, que é o insere linha, né? Essa função aqui ela é genérica. Eu posso usar para qualquer tipo de tabela, né? Não preciso recriar, não preciso reinventar a roda. E aí, ó, tabela pessoas, é o nome da minha tabela. Aqui, ó, o endereço da minha estrutura que eu vou salvar, nesse caso é pessoa 1. Eu coloco o ampersand, que ele vai me dar o endereço dessa estrutura, né? Aqui eu criei a estrutura, não criei um ponteiro, tá? Então eu preciso pegar o endereço dessa estrutura com o e-comercial, né, o ampersand, e o tamanho dela é o t-pessoa. Repare que isso aqui é um tamanho fixo, tá? Porque a minha tabela, ela não tem nada variável aqui, tá? Ela só tem esses números aqui, início e tamanho na sequência imagem, mas isso aqui vai apontar para outro arquivo, ok? Então a tabela em si, ela está lidando com estrutura fixa, tá bom? E aí assim, eu posso salvar no mesmo arquivo? Eu posso. Só que isso vai te, como é que eu posso dizer? Vai te dar um problema na hora de pegar outras estruturas dentro dessa tabela. Então vamos supor que você tem aqui a primeira linha da tua tabela pessoas. E aí a primeira linha ocupa esse número aqui de bytes, né? Mais um número variável de bytes. Você pode fazer isso? Você pode apontar esse início e esse tamanho para o mesmo arquivo? Eu posso. O problema é que quando eu for pegar a segunda linha, né, da minha tabela pessoa, ou seja, a segunda pessoa da minha tabela, eu não sei qual que é o início dessa estrutura, tá, no meu arquivo. Então eu não tenho como saber aí qual que é o início dela. Eu precisaria criar outra tabela, uma tabela índice, né, por exemplo, para poder salvar o início e o tamanho de cada registro de cada pessoa, tá? Então eu prefiro fazer num arquivo separado. Então se eu vier a salvar essa imagem aqui na minha tabela, eu prefiro fazer num arquivo separado, ok? Então um arquivo só para várias imagens. E aí salvo, vamos tentar executar isso aqui, ó. De novo, gcc o2 wall -g, né, para debugar, o nome do arquivo tabela.c e a saída executável tabela, tá? E aí, ó, de cara eu vou mandar executar esse tabela aqui, né? Eu vou dar um enter, ó, não vou ter saída nenhuma. E aí, ó, vamos dar um ls, realmente eu tenho tabela pessoas aqui. O que eu faço? Vou dar um xxd tabela pessoas, ó. E aí eu tenho aqui vários testes, né? Eu tenho várias vezes aqui o mesmo campo, né? Então você repara aqui que o id é 1, ó. Aí você tem lá todas as informações do nome e aí ele fica tudo zerado, ó. Como eu já falei anteriormente, ele vai ter 16 bytes aqui, ó, independente do tamanho que eu coloque lá. Depois do sobrenome, ó, Ferreira, também vai ter os 32 bytes que eu pedi para colocar, né? Então, independente do tamanho do sobrenome, ele vai ter 32 bytes e fica tudo zerado. Isso aqui no teu HD não vai fazer diferença nenhuma. Se você tiver 1 milhão de pessoas, o que é muita coisa aí para um sistema, 1 milhão de pessoas, você vai ter, sei lá, 32 megas para cada sobrenomezinho, né? Porque são 32 bytes. Né? O problema é quando você precisa carregar isso aqui na memória. Então, se você quiser carregar toda a tabela pessoas na tua memória, você vai ocupar isso aqui, ó, com tudo byte nulo e que não serve para nada, só está lá para ocupar espaço mesmo. Aí vem o e-mail, ó, também o e-mail 32 bytes, ó, ele termina aqui. Depois,
a senha, é por isso que tem esse tanto de zero aqui, né? Porque isso aqui seria a senha, né? 16 bytes, ó. Então provavelmente vai vir até aqui, né? Aliás, até aqui, 16 bytes. E aí vem a data nascimento, ó. E aí repare que ela vai ter exatamente 4 bytes, né? Porque um caractere vai ocupar 1 byte, outro caractere outro byte, e o inteiro vai ocupar 2 bytes. Então ele tem exatamente o tamanho de um número inteiro de 32 bits, né? Ele tem exatamente 32 bits. E aí tá aqui, ó. 1 byte, né? Isso aqui é 1 byte, 2 bytes, 3 bytes e 4 bytes. Outra data, e o modificado não vem porque eu não inseri, né? Bem aqui, ó, eu só coloquei o nascimento e coloquei o criado, mas não coloquei o modificado. Então você tem aqui, ó, 4 bytes, 4 bytes, aqui está o nascimento, aqui está o criado e aqui está o modificado. Aí depois você vem a ocupação, ó, 32 bytes. Depois você tem a empresa, ó, também 32 bytes. E o endereço vai ocupar tudo isso aqui, ó. E aí, é claro, eu tenho aqui, ó, essa sequência imagem, ela vai ocupar exatamente 8 bytes, porque um inteiro ocupa 4, outro inteiro ocupa 4. E aí esses últimos 8 bytes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bem aqui, né? Vai ser a minha imagem, né? Então o teu endereço, ó, ele vai ocupar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui fica em branco e quando você carregar na memória, ele vai obviamente ocupar a memória à toa e vai deixar a memória em branco, né? E você não pode usar essa memória. Ele está lá com um banco de dados. Aí vem o registro 2, ó, também, como eu falei, a mesma ID 1, né? Isso aqui você precisa salvar num arquivo para poder criar uma sequência, né? Toda vez que você abre o programa. E aí você vem aqui repetição de todas as informações, ó. E aí de novo o registro 3 é a mesma coisa, tá bom? E aí toda vez que eu executo, ó, eu vou ter lá, ó, várias vezes o mesmo nome, tá bom? E aí, ó, vamos criar agora uma função para poder executar esse código aqui pra gente, ó, sem que a gente precise escrever tudo isso aqui, né? Então, ó, vamos criar uma função insere pessoas, ó. Ela vai voltar um inteiro, insere pessoas, e eu vou pegar aqui a estrutura pessoa já pronta, né? Nesse caso aqui é só um ponteiro, tá? E aí, ó, o que eu vou ter nessa insere pessoa? Eu vou ter primeiro aqui, ó, uma variável chamada válido. Por quê? Porque eu vou validar os campos dessa estrutura aqui. Vou fazer uma validação bem simples, mas é para a gente só ter uma noção de como é que isso funciona. Então aqui eu tenho inteiro ter nome, ó, e aí eu vou usar a função strlen. O que ela vai fazer? Esse len aqui vem da palavra length, tá? Ele é a largura, né? Ele é o tamanho da minha string, é o tamanho em bytes, né? Então essa função, ele vai contar quantos caracteres tem até o byte nulo, né? Porque toda string, né? Toda sequência de caracteres, quando você escreve lá, ela vai terminar num byte nulo, né? Então você usa essa função strlen com a variável nome aqui, ó. Repare que isso aqui é uma seta, né? Porque eu criei um ponteiro, né? Então pessoa seta nome, eu vou pegar o tamanho, né, dessa variável nome aqui. Depois o tamanho da variável sobrenome, ó, de novo strlen, str é para string, tá? Pessoa sobrenome. Depois o tamanho do e-mail, ó, strlen pessoa e-mail. E agora ó, eu vou usar uma outra função e aqui eu vou colocar um ponteiro, ó, arroba, tá? Um ponteiro para um caractere, né? E eu vou usar a função strchar. O que ele vai fazer? Esse char aqui, ó, ele vai me dizer aonde que está o caractere arroba. No caso pode ser qualquer caractere aqui, tá? Então ele vai me dizer exatamente aonde está o caractere arroba. Por quê? Se um e-mail não tiver o arroba, não é um e-mail, né? É só um texto. Então aqui eu coloco pessoa e e-mail de novo e eu estou validando duas vezes, ó.
eu estou primeiro pedindo o tamanho dela, porque se for 0, isso não é um e-mail válido, né? A mesma coisa para o nome e para o sobrenome. Se for 0 de largura, 0 de tamanho, não tem nada ali, não tem nada escrito, né? E depois eu vou verificar aonde que está o arroba nesse e-mail, né? Essa função aqui, ó, ela vai voltar nulo se não tiver o arroba, né? E aí eu vou verificar, né? Eu vou passar aqui a limpo as minhas variáveis, né? Então eu tenho o tamanho nome, se for menor que 3, eu não vou deixar passar. Ou tamanho de sobrenome, se for menor que 3, eu não vou deixar passar. Ou tamanho do e-mail, se for menor que 8, não vou deixar passar, né? Porque só o nome do e-mail tem que ter 2 caracteres, o nome do domínio tem que ter 2 caracteres, e o nome do final do domínio, né, o .com ou .co, tem que ter no mínimo 2 caracteres também. Juntando tudo isso com arroba e com ponto, eu preciso ter pelo menos 8 caracteres aí para ter um e-mail válido, né? Ou arroba, se for nulo, eu vou dizer que o válido é igual a falso, ok? Isso aqui é um ponteiro, tá? Depois de validar, se o válido for verdadeiro, ele vai me dar o insere linha, né? O que o insere linha vai fazer? Ele vai escrever no tabela pessoas a estrutura pessoa. Nesse caso, isso aqui já é um ponteiro, tá? Então não preciso do ampersand. E o tamanho da pessoa, porque essa estrutura é um tamanho fixo, né? E eu vou retornar o número de bytes escrito aqui, né, no inteiro. Se não, eu retorno -1, tá? E aí vamos comentar aqui o insere linha, ó, e vamos dar um insere pessoa aqui, ok? E aí, ó, eu tenho aqui o arquivo terminando em 880. E aí agora ele termina em 9B0, tá? Então eu consegui escrever aqui usando a minha função para validar. E é claro que você pode validar os outros campos se você quiser, né? Você pode validar a senha, por exemplo, a data de nascimento, ver lá se o dia é maior que 31, por exemplo, ver se o mês é maior do que 12, ver se o ano é maior do que, sei lá, 3.000, né? Esse programa provavelmente não vai durar mais do que 1.000 anos, né? Então, a ocupação, a empresa, o endereço, de repente você não precisa validar isso aqui, né? Porque não, vamos dizer que não seja obrigatório. Então é isso aí. Qualquer dúvida que você tiver, deixa lá no comentário aí embaixo. Eu vou fazer de tudo para poder responder. Eu também dou aula pela internet. Então, se você precisar de C, Python, JavaScript, HTML, CSS, qualquer coisa voltada à web, eu dou aula pelo Skype, tá? E se você quiser, entra lá no meu site, fjalex.com. Eu vou deixar mais informações lá com esse código, etc e tal, para você poder treinar em casa, ok? Até a próxima!